Boa noite, Dom. Meu nome é Alan e tenho 38 anos. Antes de tudo, vou confessar que passei um bom tempo pensando se devia ou não escrever tudo isso. Não é fácil revisitar momentos que quase destruíram minha vida, mas sinto que essa experiência pode servir de alerta para quem lê. Então decidi compartilhar. Tudo começou há alguns anos, quando eu tinha por volta de 25 anos e conheci a Nina em um churrasco de amigos em comum. Sabe aquelas ocasiões de fim de semana com mesa de plástico, refrigerante, gente rindo e um clima descontraído? Foi numa situação simples assim que a gente se aproximou. Ela estudava para ser manicure profissional, sempre foi habilidosa com artes manuais e eu trabalhava num pequeno escritório de transportes lidando com burocracia diária. Esse meu emprego não era nenhum sonho, mas bancava minhas contas e me dava certa estabilidade. Naquele dia do churrasco, ficamos conversando sobre bandas de rock que eu curtia. Ela me contou que amava MPB, mas topou escutar minhas indicações. Demos risada, trocamos contatos e dali surgiu um namoro inesperado e muito sincero. Passamos uns 7 anos morando juntos antes de casar. No começo foi meio apertado porque a casa que eu aluguei era pequena, tinha só um quarto, sala, cozinha e um quintalzinho. Mas a Nina não parecia se importar. Ela gostava de cuidar do espaço, pintou as paredes, comprou plantinhas e transformou aquilo num lar de verdade. A gente sempre fez planos de ter algo mais espaçoso, porém nenhum dos dois tinha pressa. Éramos práticos. Quando enfim resolvemos oficializar, a cerimônia foi simples. Parentes próximos, alguns amigos, nada extravagante. O dinheiro que teríamos gasto em festa enorme preferimos segurar para um futuro mais estável. Eu estava com quase 32 anos e naquele momento me sentia pronto para formar família de fato. A Nina era tudo o que eu achava que precisava. Trabalhadora, alegre, meio brava às vezes, mas sempre muito companheira. O tempo passou e eu fui crescendo na empresa. De assistente administrativo, virei algo como um encarregado de setor. Não ganhava fortunas, mas pagava as contas e ainda sobrava para algumas economias. Nina, por sua vez, montou um espacinho na nossa casa para atender como manicure. Tinha umas clientes fixas, trabalhava com unhas decoradas e aqui e ali vendia uns cosméticos. A gente não tinha filhos, mas tínhamos um cachorro, o Tito, que era o xodó da casa. Tudo indicava que levávamos uma vida sossegada. Porém, nem sempre as aparências contam a história toda. Aos poucos, comecei a notar em mim algo que não fazia sentido. Uma falta de energia, uma sensação de me sentir deslocado dentro da minha própria rotina. Eu acordava e já pensava em voltar para a cama. Vivia meio que no piloto automático. Essa mudança foi se agravando depois que a empresa fechou um contrato grande e a carga de trabalho explodiu. Comecei a fazer hora extra quase todo dia. Entrava por volta das 8 da manhã e saía depois das 9 da noite. Ao chegar em casa, a Nina tentava conversar ou simplesmente perguntar do meu dia, mas eu respondia com um resmungo, sem paciência. Eu me irritava fácil, inclusive com ela, e não tinha explicação. A própria Nina me alertou. Alan, você tá diferente, sabe? Parece que nada te anima, e eu fico pisando em ovos com medo de falar algo errado. O que tá acontecendo? Eu não tinha resposta, só dava de ombros, dizia que era estresse e que ia passar. Isso se prolongou por meses. Logo, minha apatia virou a norma dentro de casa e nossa relação começou a esfriar. A Nina continuava levando a vida dela, recebendo clientes e fazendo suas unhas decoradas. Eu, cada vez mais, só me afundava no sofá, ligava a televisão sem prestar atenção ou ficava no celular rolando a tela sem nem ler nada. O Tito, que sempre foi muito festeiro quando eu chegava em casa, começou a estranhar meu comportamento. Ele vinha abanando o rabo, mas não recebia aquele carinho de antes. Eu só dava um tapinha na cabeça dele e seguia para o quarto para deitar.
Era como se uma camada densa de cansaço me dominasse. Depois que eu dormia, eu tinha sonhos bizarros. Acordava no meio da noite com palpitações, sensações de estar sendo observado, mas não via nada. Só uma inquietação que não parava. Não comentei com a Nina, achando que era apenas fruto do excesso de trabalho. Porém, o ponto de virada aconteceu quando entrou no meu setor uma colega nova chamada Regina. Ela era da equipe de compras e no começo parecia alguém normal. Vivia batendo na minha mesa para perguntar coisas banais, sempre fazendo piadas ou dizendo que gostava de trocar ideias sobre qualquer assunto. Sabe aquela pessoa que você conhece no ambiente de trabalho e pensa, talvez seja extrovertida demais, mas deve ser só o jeito dela? Foi essa a impressão inicial, mas ao longo de algumas semanas percebi que havia segundas intenções. Regina se aproximava de mim de um jeito que ultrapassava a linha do profissional. Chegava com um sorriso insinuante, me oferecia café, deixava sem querer esbarrar no meu braço. Desconversei várias vezes, mas por dentro eu não sabia o que pensar. Estava carente em casa, mas também não queria trair a Nina. Estava tudo acumulado, o excesso de trabalho, meu cansaço, o relacionamento balançado e essa atenção inesperada na empresa. Até que aconteceu a confraternização para comemorar o primeiro trimestre de sucesso no tal contrato. Era num bar simples na região central e quase todo mundo do escritório foi. Chegando lá, eu já não queria muito papo, mas acabei bebendo além da conta. Depois de algumas cervejas, senti a cabeça leve. Lembro que Regina se aproximou, disse alguma coisa no meu ouvido e num movimento rápido me beijou. Aquilo durou pouco, menos de 1 minuto, mas foi suficiente para me deixar cheio de culpa e arrependimento imediato. Saí apressado, só com um aceno para os colegas. Voltei para casa com um embrulho no estômago. No dia seguinte, minha cabeça girava. Eu não conseguia parar de pensar em como esse erro ia me assombrar. Para minha surpresa, Regina não deixou aquilo morrer. Começou a me mandar mensagens, no começo de forma suave, dizendo coisas como: "Foi incrível, não acha?" Respondi friamente pedindo para ela parar. Mas ela seguiu mandando recados estranhos sobre destino, sobre energias que nos ligavam. Falava como se estivesse estudando coisas espirituais avançadas e tinha certeza de que eu fazia parte disso. Aquilo me dava uma sensação de desconforto, mas eu tentava ignorar. Ela chegou a enviar fotos minhas tiradas sem que eu percebesse, falando: "Você não imagina a nossa conexão." Foi bizarro. Em casa, a situação ficou ainda pior quando eu resolvi contar para Nina o que tinha acontecido. Eu não quis esconder porque já estava sufocado. Contei num fim de noite tremendo, pedindo perdão e dizendo que tinha sido só um beijo rápido. A Nina ouviu, ficou parada, me olhou como se eu fosse um estranho. Depois se levantou e foi para o quarto. Desde então, eu dormi no sofá. Depois dessa confissão, o clima em casa ficou insuportável, não por brigas ou gritos, mas pela ausência de diálogo. Eu tentava dizer algo, mas a Nina se limitava a monossílabos. Ela até entendia que eu estava arrependido, mas a confiança dela desabou. E tudo isso ainda era turbinado por aquela estranheza que eu vinha sentindo. Dores de cabeça, fraqueza, episódios de insônia profunda. E não parou por aí. Regina intensificou as mensagens dizendo que alguém tinha me feito mal, que ela poderia libertar minha energia, que se eu me afastasse dela, as consequências seriam graves. Passei a temer pela Nina, que não tinha nada a ver com essa história, mas era a pessoa que poderia ser mais prejudicada se Regina resolvesse enlouquecer de ciúme. Nessa época, comecei a reparar que o Tito, nosso cachorro, evitava ficar perto de mim. Ele, que sempre foi carinhoso, passou a rosnar baixo quando eu entrava na cozinha, principalmente à noite. Em algumas madrugadas eu percebia que ele latia para uma parede como se visse algo que eu não via. A Nina também notou que ele urinava dentro de casa.
algo que jamais aconteceu desde que o adotamos. Era como se tudo estivesse de cabeça para baixo. E um dos primeiros eventos estranhos que me fez cogitar que havia algo sobrenatural envolvido foi quando eu acordei para beber água e encontrei a porta da sala aberta, sem sinal de arrombamento. Parecia que alguém tinha entrado, mas não havia ninguém lá fora. Senti um calafrio, fechei a porta e coloquei a tranca. Minha mente tentava achar explicações lógicas. Esqueci de trancar, mas eu tinha certeza de que não. Os problemas se agravaram a ponto de a Nina chamar uma prima dela que era muito religiosa. Essa prima, a Lia, sugeriu que fôssemos até a casa de uma benzedeira conhecida como Dona Anita. A Nina praticamente me arrastou, pois eu não gostava desse tipo de coisa. Chegamos lá num domingo pela manhã. A casa era simples, meio antiga, tinha um cheiro forte de ervas secas. Dona Anita nos recebeu com calma, pediu para tirarmos os calçados e avisou logo que sentia uma carga estranha me envolvendo. Eu fiquei meio sem graça, mas resolvi ficar em silêncio e ouvir. Ela pegou um punhado de arruda, passou ao redor do meu corpo, rezando baixinho. Disse depois que alguém estava trabalhando contra mim, que havia uma intenção forte de me separar da Nina. Falou que a gente precisava prestar atenção em objetos ou coisas deixadas perto da nossa casa. Quando voltamos, a Nina colocou sal grosso em vários cantos da sala, deixou uns copos com água espalhados, acendeu vela branca na porta principal. Por uns dias pareceu que a atmosfera aliviou. Eu consegui ter algumas conversas com a Nina, pedi perdão mais uma vez e ela até respondeu com uma pequena ternura. Mas essa trégua foi curta. Logo começaram os fenômenos estranhos de verdade. Em uma noite, ouvíamos um barulho no telhado, como se tivesse alguém caminhando. Subi com a lanterna e não havia nada. O Tito latiu sem parar até quase 3 da manhã. No dia seguinte vimos algo no quintal, uma sacola preta amarrada com fita vermelha, contendo terra, pedaços de pano e um papel com meu nome e o da Nina rabiscados. Jogamos fora sem nem saber o que fazer. A Nina queria queimar, mas eu fiquei com medo de piorar as coisas. Acabei pegando a sacola e joguei em um terreno baldio na esquina. Para mim, se estivesse longe de casa, já resolveria. Eu estava sendo ingênuo. Meu estado de saúde e mental foi só piorando. Eu chegava no trabalho e quase não conseguia ficar de pé direito. Um dia, Regina apareceu na minha mesa para dizer que eu estava péssimo e que talvez fosse a hora de eu admitir que precisávamos ficar juntos. Eu senti as pernas tremerem. Ela falava com uma calma que gelava o sangue. Parecia ter certeza de algo. Eu a mandei se afastar, tentei soar firme, mas estava com medo. Ela riu e saiu andando. Pouco depois, senti um enjoo tão forte que corri ao banheiro para vomitar. Era como se uma pequena parte de mim já soubesse que algo muito ruim estava sendo direcionado na minha direção e eu não tinha forças para reagir. A Nina, nesse meio tempo, percebeu que minha depressão ou apatia não era algo normal. Ela começou a colocar músicas de reza em casa, conversava com o Tito, tentava animar o ambiente, mas parecia que quanto mais ela tentava, mais pesado ficava. Numa quarta-feira tivemos uma discussão por um motivo bobo. Ela me pediu para lavar a louça, eu me irritei e respondi de um jeito agressivo. Ela, chocada, guardou um silêncio. Aí me bateu um arrependimento imediato. Tentei pedir desculpas, mas ela não me olhava. É como se houvesse algo nos separando fisicamente, mesmo estando a poucos passos de distância. À noite dormimos lado a lado, mas tudo estava gelado entre a gente. Uma semana depois, numa sexta, recebi a notícia de que haveria outra confraternização na empresa. Fiquei apavorado, não queria ir. Achava que Regina estaria lá, mas ela tinha faltado nos últimos dias. Meu chefe insistiu para eu participar, já que eu estava mostrando um rendimento baixo e talvez socializar me fizesse bem. Fui contra a vontade. No bar, não fiquei muito tempo e saí cedo. No caminho de volta, meu celular tocou.
Um número desconhecido. Atendi e era Regina dizendo: "Você nunca vai se livrar de mim. Se eu não puder ter você, então você vai perder tudo que tem." Aquilo gelou a minha coluna. Desliguei na hora e corri para casa. Quando cheguei, a Nina estava chorando baixo no quarto. Havia recebido também um recado no celular dela, com um perfil falso falando: "Ele não é seu." A Nina entendia que era Regina, mas não tínhamos prova de nada. Naquele ponto, a casa parecia tomada por uma atmosfera de insegurança. A Nina rezava todos os dias, acendia velas, trocava a água dos copos, mas as coisas não melhoravam. Um dia, o Tito começou a latir loucamente para nossa porta de entrada. Abrimos para ver se tinha alguém, mas não havia nada além da noite escura. Só que no chão, bem em frente ao portão, havia uma pequena boneca de pano costurada de modo grotesco, sem rosto, amarrada com uma fita preta. Ficamos tão assustados que chamamos a prima Lia outra vez, e ela chamou de volta a dona Anita, que nos visitou. Quando viu a boneca, Anita apenas balançou a cabeça, dizendo que aquilo era sinal de que alguém com conhecimento estava reforçando uma praga ou amarração contra mim. Anita nos orientou a queimar a boneca numa lata e enterrar as cinzas. Fizemos isso, e a Nina passou horas rezando depois. Achamos que iria melhorar, mas parecia que a cada tentativa de defesa, algo pior surgia. Certa manhã, acordei e percebi que tinha pequenos arranhões no braço, como se fossem linhas paralelas finas. Eu não lembrava de ter me batido em lugar nenhum. Mostrei para Nina, que ficou espantada. Ela disse: "Pelo amor de Deus, Alan, não tá vendo? Isso não é normal." Eu fiquei calado, sem saber o que dizer. Durante a tarde fui trabalhar tentando me distrair, mas na hora do almoço comecei a sentir dores no pescoço e uma sensação de queimar. Olhei no espelho do banheiro e vi uma espécie de vermelhidão, como se fosse uma reação alérgica, mas estava formando um desenho estranho, quase como marcas de dedos. Foi aí que me dei conta de que era sério. Não era apenas psicológico. Contei tudo para o meu chefe, que não acreditou e achou que eu estava inventando desculpas. De noite voltei para casa e a Nina me abraçou com força, dizendo que estava com medo de me perder. Disse que eu parecia cada vez mais apático, às vezes ficava falando coisas sem sentido dormindo. Então resolvemos buscar outra ajuda espiritual, já que a dona Anita não tinha dado conta. Pesquisamos na internet, falamos com conhecidos, até que um amigo me indicou Yara, uma benzedeira bem mais experiente, que também fazia orações antigas. Marcamos para uma tarde de sábado e fomos. A casa de Yara era num bairro bem simples, mas tinha um quintal grande, cheio de plantas e ervas penduradas. Assim que cruzamos o portão, senti um calafrio. Yara nos recebeu com poucas palavras, só observando como a gente se comportava. Ela mandou tirarmos os sapatos e nos levar até uma sala onde havia um círculo de sal espalhado pelo chão. Disse: "Senta cada um de um lado, vou ver se ainda dá tempo de cortar isso." Ela acendeu 2 velas, uma bem escura e outra branca, e começou a passar um ramo de folhas ao redor de mim, dizendo uma prece num tom que eu mal entendia. A Nina também passou pelo mesmo procedimento. Yara então soprou uma espécie de fumaça com cheiro de tabaco. Quase me deu náuseas. Depois, suspirou e comentou: "Tem um laço forte aqui. Alguém com raiva, inveja ou obsessão. Me parece uma amarração para separar vocês e prender o rapaz num torpor, numa paralisia. Isso não é coisa de iniciante. Tem alguém que sabe o que faz." Saímos de lá chocados, mas de certo modo mais conscientes de que talvez pudéssemos contornar a situação. Na volta, a Nina até quis comprar umas plantas de proteção para colocar na sala, como a ruda, espada de São Jorge. Mas no fundo, eu ainda estava cético. Achava aquilo exagero, embora meus braços e pescoço dissessem o contrário. As 2 ou 3 noites seguintes foram menos perturbadoras.
Consegui dormir com mais tranquilidade, mas na quinta noite depois do ritual, tudo piorou de vez. Voltei do trabalho e encontrei as cadeiras da cozinha todas viradas, como se alguém tivesse passado e derrubado sem misericórdia. O Tito estava escondido debaixo do sofá, tremendo. A Nina estava nervosa, me dizendo que ouvira barulhos de passos e sussurros vindos do corredor. Eu tentei acalmá-la, mas por dentro também tremia. Analisamos a casa inteira para ver se alguém tinha invadido, mas tudo estava trancado. Era mais um sinal de que algo invisível agia lá dentro. Para piorar, eu estava acumulando erros nas planilhas de trabalho, chegando atrasado, e tudo isso me fez ser demitido. O chefe me chamou para conversar, disse que não tinha mais como me manter ali. Aquilo foi um baque gigante porque significava que eu iria perder meu principal meio de sustento. Voltei para casa com o olhar vazio. Só que, para minha surpresa, a Nina não me julgou. Me abraçou e disse que sabia que tinha algo muito estranho em volta de nós, que não era minha culpa completa. Me prometeu que a gente ia sair daquela situação juntos. No mesmo dia, conversamos com Yara por telefone. Ela pediu para a gente fazer uma varredura em todos os cantos da casa, principalmente no forro, no quintal e embaixo dos móveis, para ver se encontrávamos algo que não fosse nosso. Passamos a tarde inteira vasculhando. Foi só de noite, já quase desistindo, que achei um embrulho de plástico escondido perto de uns tijolos no quintal. Dentro havia um vidro pequeno com terra, pedaços de prego, uma foto minha com a Nina e uns fios de cabelo escuro. Meu coração disparou. Eu chamei a Nina, mostrei o que tinha achado e nós ficamos paralisados, sem saber como aquilo foi parar ali. Nenhum de nós dois tinha colocado algo assim na casa. E a foto era relativamente recente, de uns 6 meses atrás, quando fomos no aniversário de um primo dela. Não lembrávamos de ter dado essa foto para ninguém. Ligamos para Yara, que pediu que não mexêssemos mais naquilo. Disse que era a prova do trabalho que estava sendo feito contra nós. Mandou que levássemos até ela para queimar num ritual. Fomos no dia seguinte. Ela colocou o vidrinho dentro de uma panela de barro, rodeou com sal grosso, acendeu velas, jogou ervas secas por cima e começou a rezar. Falava baixinho numa entonação firme, às vezes mudando para o que parecia outro idioma. A certa altura, pediu que saíssemos da sala e deixássemos ela terminar sozinha. Ficamos no quintal uns 20 minutos, escutando estalos, um barulho de algo fervendo. De repente sentimos um cheiro fortíssimo, como se fosse plástico e cabelo queimando. Me deu ânsia de vômito. Depois que ela terminou, chamou a gente e mostrou uma bacia com cinzas. Fomos até um riacho nos arredores daquela região e jogamos tudo. Ela disse que aquilo era só uma parte do processo, que às vezes essas energias deixam resíduos e a pessoa responsável não desiste fácil. A Nina perguntou se a Regina poderia mandar mais coisas, e Yara respondeu que sim, pois quem faz esse tipo de ritual, se estiver obcecada, pode repetir quantas vezes quiser até alcançar o objetivo. Isso nos deixou em alerta. Por uns dias a paz pareceu reinar. O Tito voltou a ficar mais próximo, comendo bem, e a Nina e eu conseguimos ter momentos de conversa real, sem aquela tensão constante. Fizemos até planos de buscar um emprego alternativo para mim, já que não teríamos mais aquela renda. Chegamos a pensar em vender alguns pertences para pagar as contas do mês. Nesse ínterim, Regina sumiu de vista. Disseram que ela tinha tirado licença no trabalho, que estava com problemas psicológicos, só que não demorou para que as coisas recomeçassem. Uma noite, voltando da casa da minha sogra, encontramos a porta da cozinha revirada. As gavetas estavam abertas, talheres espalhados no chão. O estranho era que nada foi roubado, ninguém arrombou a porta. Estava tudo intacto, apenas um caos interno, como se alguém ou alguma coisa quisesse nos avisar que conseguia entrar. O Tito se encolheu num canto e começou a emitir um rosnado baixo, desesperado. A Nina ligou para Yara, que recomendou uma defumação urgente.
Queimamos folhas de arruda e guiné pela casa inteira, rezando baixinho. Foi uma das noites mais tensas que passamos. Cada barulho era um susto. No dia seguinte, conversamos mais a fundo com a Yara, perguntando o que poderia estar causando tantos episódios violentos. Ela explicou que, quando existe um vínculo de amarração, o objetivo principal pode ser separar o casal, criar discórdia, tirar a paz. Mas, ao mesmo tempo, se existe muita resistência ou ajuda espiritual, essa energia pode ficar solta e acabar provocando desordens maiores, como poltergeists ou fenômenos que a gente não entende. O que complicava nosso caso era a obsessão de Regina. Aparentemente, ela não só queria me prender, como também nutria a raiva da Nina. Yara disse que a pessoa responsável por esse tipo de coisa pode acabar entrando numa espiral de loucura, pois a energia negativa também a afeta. Foi aí que recebi a ligação de um ex-colega de trabalho que ainda estava na empresa, contando que Regina tinha surtado, dizendo que via sombras e ouvia vozes, que estava sendo perseguida por criaturas que chamavam meu nome. Chegou a ser internada por alguns dias. Essa notícia me deixou abalado. Não consegui sentir raiva, só uma tristeza profunda, pois, independente de tudo, era uma vida humana que estava se destruindo. Por outro lado, a Nina teve medo de que isso significasse um despertar ainda maior de alguma força ruim. Perguntamos para Yara se a energia enviada contra nós podia voltar para Regina, e ela disse que sim. Explicou que tudo que a gente joga para o universo pode, em algum momento, retornar, principalmente se falhar em atingir o alvo por completo. Alguns dias depois encontrei um papel estranho colado no nosso portão, sem nada escrito, só uns rabiscos que pareciam símbolos. A Nina tentou tirar, mas estava grudado com algum tipo de resina. Decidimos chamar um parente meu, que é bombeiro civil, para dar uma olhada, e ele também achou muito estranho. Parecia ter sido posto ali recentemente. A Nina começou a rezar Pai Nosso em voz alta, enquanto ele tentava raspar o adesivo. Quando finalmente soltou, havia um cheiro acre, quase azedo, que ninguém identificou. Foi mais uma prova de que estávamos numa guerra invisível. Para não ficar completamente refém do medo, começamos a intensificar orações, defumações, usar água benta e sal grosso nas entradas. A Nina forrou o quarto com pequenos saquinhos de ervas. Uma noite, resolvemos que íamos ver um filme na TV, tentar agir como um casal normal, esquecendo temporariamente do terror que vivíamos. Até que, no meio do filme, a televisão desligou sozinha e ficou uns 10 segundos num breu total. Quando voltou, uma das luzes da sala piscou e estourou, deixando cacos de vidro no chão. A Nina se levantou com o coração disparado, correu para pegar uma vassoura, enquanto eu fiquei paralisado. Tito começou a latir pro nada. Então a TV ligou novamente, emitindo apenas uma tela preta, sem sinal. A Nina desligou da tomada e nós ficamos em silêncio. Não houve mais nada naquela noite, mas foi suficiente para nos deixar sem dormir. A cada dia eu sentia que minha energia vital se esvaía. Acordava sem vontade de continuar lutando. Nina, por outro lado, parecia mais decidida a não se render. Ela lia tudo sobre proteção, conversava com Yara, fazia orações de hora em hora, pedia para eu rezar também. Eu tentava, mas minha fé já estava abalada. Achava que nada conseguiria vencer algo tão estranho. Tive crises de choro escondido, me sentindo fraco, culpado por ter dado abertura a essa loucura. Se eu não tivesse bebido demais e permitido aquele beijo, talvez nada disso teria acontecido. Meus erros estavam cobrando um preço muito alto. Um sábado de manhã recebemos a visita de uma moça chamada Teresa, amiga da Nina, que também é muito ligada à espiritualidade. Ela trouxe um vidrinho de óleo consagrado e passou em várias partes da casa, inclusive nas janelas e portas, rezando e pedindo que se dissipassem todas as trevas. Na hora, senti uma leve tontura
como se algo em mim se opusesse àquilo. Foi bizarro. A Nina segurou minha mão e me perguntou se eu estava bem. Eu assenti, mas por dentro sentia uma perturbação, como se uma voz silenciosa dissesse: não quero isso aqui. Foi uma das sensações mais estranhas que já experimentei. À noite sonhei com Regina. No sonho, ela estava sentada na nossa cama, me encarando com um olhar vazio. Parecia mais velha, pálida, e murmurava coisas sem sentido. Tentei perguntar o que ela queria, mas não saía som da minha boca. Então ela disse: eu não o tive, mas também não deixarei que fiquem com ele. Quando acordei, suando, a Nina também estava sentada, ofegante. Falou que sonhou com alguém batendo na porta do quarto e gritando o meu nome. Notamos que era a mesma hora da madrugada. Aquilo nos convenceu de que a luta ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, a Nina resolveu que a gente precisava falar de novo com Yara. Fomos até lá e ela propôs um ritual mais extenso, algo que chamava de corte definitivo. Avisou que podia ser cansativo e que depois dele poderíamos sentir dores ou sonhar coisas intensas, mas era preciso para bloquear essa ligação de uma vez por todas. Topamos. Marcamos para uma quarta-feira à tarde. Chegando lá, ela pediu que nos sentássemos de frente um para o outro, com uma vela vermelha no centro e um círculo de sal ao redor. Iniciou rezas num tom calmo, mas que aos poucos ficou mais forte. Em certo momento senti como se as paredes da sala vibrassem. Não vi nada se mexendo de fato, mas tinha aquela impressão auditiva de que algo tremia. A Nina depois me disse que também teve essa impressão. Yara pegou uma tigela de barro e colocou dentro alguns carvões em brasa, aspergiu água de arruda e pediu que cada um de nós falasse em voz alta que não aceitava a presença de nenhum mal em nossa vida. Fizemos isso e tive uma crise de tosse. Senti um gosto amargo na boca. Yara prosseguiu, dizendo que a pessoa responsável por esse mal provavelmente estaria sentindo algo. Perguntou se a gente sabia de Regina e dissemos que ouvimos que ela estava internada em tratamento. Yara balançou a cabeça em sinal de que isso confirmava sua suspeita. Quando a pessoa obcecada tenta manter um feitiço, ela mesma fica vulnerável ao que envia. Depois de quase uma hora, Yara encerrou a sessão dizendo que deveríamos jogar o que sobrou das brasas num rio ou riacho e que devíamos defumar nossa casa por mais 3 dias seguidos, sempre ao anoitecer. Pegamos tudo, agradecemos e fizemos como ela falou. Na volta paramos numa ponte e jogamos as brasas. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. A Nina rezou baixinho pedindo proteção. Eu fiquei olhando a água levar tudo embora e me senti pela primeira vez em muito tempo com um sopro de esperança. Quando chegamos em casa, parecia que a temperatura estava mais agradável, o ar mais leve. O Tito veio nos receber, abanando o rabo. A Nina me abraçou e ficamos um tempo sem dizer nada, só sentindo aquele momento de serenidade. Porém, ainda havia vestígios. Sabíamos que não bastava um ritual. Precisávamos manter a casa protegida e cuidar do nosso emocional, pois qualquer brecha podia ser uma porta de entrada de novo. Nos dias que se seguiram, não houve mais batidas estranhas na porta, nem copos quebrados ou sacolas bizarras jogadas no quintal. Eu comecei a me sentir mais disposto. Ajudei a Nina com as tarefas. Tentei melhorar nosso ambiente, colocar música, conversar. Mas ela ainda estava machucada com a história do beijo, da traição. Percebi que para recuperar minha vida de verdade, eu precisaria reconquistar a confiança dela. Então, passei a me esforçar fazendo surpresas, comprando flores, tentando ser o cara que eu era antes de toda aquela sombra cair sobre nós. Enquanto isso, continuei procurando emprego. Fiz entrevistas, mas não rolava nada concreto. Uma noite mandei mensagens para alguns contatos e consegui um freelance de consultoria administrativa num pequeno negócio de um conhecido. Foi um alívio, pois qualquer renda já ajudava a pagar as contas.
A Nina também divulgou mais o trabalho dela como manicure, então a agenda dela cresceu. Devagar, começamos a retomar nossa rotina, mas agora com um olhar mais cauteloso para o mundo à nossa volta. Quase um mês depois do tal ritual com Yara, ficamos sabendo por uma terceira pessoa que Regina havia saído do hospital, mas não estava bem. Chegou a voltar para casa de uma tia, mas parece que tinha crises de pânico, via vultos e gritava à toa. Eu confesso que senti uma tristeza profunda ao saber disso. Por mais que ela tenha feito mal pra gente, não desejei que ela terminasse assim. A Nina apenas disse: que Deus tenha piedade porque ela mexeu com o que não devia. Foi só essa frase. A gente não teve notícias além disso. Regina, se ainda queria fazer algo contra mim, aparentemente não tinha forças ou meios. A cada nova semana, a Nina e eu melhorávamos nosso relacionamento. Decidimos vender a casa onde passamos por tudo aquilo e nos mudar para uma menor, mas mais iluminada, com mais janelas, mais circulação de ar. Eu recebi uma oferta para trabalhar em um armazém como coordenador de estoque, um salário razoável. Aceitei, feliz por poder recomeçar. O Tito se adaptou rapidamente ao novo lar, embora no início ficasse farejando cada canto, como que para ter certeza de que não havia nenhum vestígio daquela energia ruim. Mesmo depois da mudança, a Nina continuou fazendo orações semanais e de tempos em tempos defumando os cômodos com arruda, guiné e alecrim. Deixávamos um copo com água e sal na sala, trocando todo dia, algo que Yara nos recomendou para absorver qualquer negatividade. Também usamos pedaços de carvão na porta de entrada como uma barreira. Parecia exagero, mas preferíamos pecar pelo excesso. Alguns amigos acharam estranho quando visitaram a casa, mas a gente explicava que era para cuidar da energia. Quem sabia do que passamos entendia perfeitamente. Os meses foram correndo e nos demos conta de que aquela fase tenebrosa estava ficando para trás. Eu, no novo trabalho, me sentia até mais motivado. A Nina conseguiu reunir uma clientela maior e passou a ter uma renda muito boa com as unhas e os cosméticos. Voltamos a fazer planos, inclusive sobre tentar ter um filho num futuro próximo. Era como se o sol tivesse voltado a brilhar depois de uma longa tempestade. Mas, quando menos esperávamos, um último susto nos encontrou. Certa tarde, a Nina atendeu uma ligação anônima. A pessoa ficou em silêncio por alguns instantes, e então uma voz feminina murmurou algo como: "Ele ainda é meu." Nina desligou assustada e veio me contar. A princípio bateu o desespero. Será que Regina tinha voltado à ativa? Senti um calafrio. No entanto, nada mais aconteceu depois daquele dia. Foi um único telefonema. Não recebemos recados, não vimos sinais, não tivemos objetos suspeitos no quintal. Foi como um último suspiro de uma história que se recusava a morrer. Essa situação me fez pensar que, embora a gente tenha vencido o pior, algumas marcas ficam. Talvez a Regina, ou seja lá o que a possuía, ainda tentasse manter um pequeno fio. Mas, por mais que ela tentasse, acho que as defesas que criamos, mais o fato de que a gente já estava livre do feitiço principal, impediam que aquilo voltasse a crescer. O tempo passou e nada mais se manifestou. A Nina tentou não pensar mais no assunto. Eu também não queria alimentar medo, mas aquela frase no telefone, "Ele ainda é meu", ecoava de vez em quando na minha cabeça. Com o passar dos meses, fomos reerguendo nosso casamento. As brigas e desconfianças diminuíram até que conseguimos retomar a vida íntima, a cumplicidade de sempre e a segurança de quando nos conhecemos. Ainda assim, ainda há algumas cicatrizes. Às vezes, quando a Nina vê alguma mensagem desconhecida no meu celular, me olha com apreensão. Eu preciso garantir que não é nada, que não estou mais em contato com Regina ou ninguém similar. Acho que a confiança, uma vez abalada, leva tempo para ser restaurada. Ainda assim, agradeço por ter outra chance de me redimir
e mostrar que sou o marido que ela merece. Acho importante ressaltar que durante todo esse processo aprendi que o mundo é maior do que a gente pensa. Eu nunca acreditei muito em feitiços, pragas ou bruxarias, mas depois do que passei, não tenho mais tanta certeza. Pude sentir na pele que existem forças e intenções que podem mexer com o nosso psicológico e com a realidade à nossa volta. É tudo muito sutil, mas se a gente abre uma brecha, a coisa entra e se espalha feito praga. Meu erro e minha culpa abriram as portas para algo que nem eu nem a Nina estávamos preparados. Ficamos expostos. Hoje vivemos com mais equilíbrio. Não somos obcecados por rituais, mas praticamos a tal limpeza energética de vez em quando. Reforçamos nossa fé do jeito que podemos e tentamos manter a harmonia em casa. Todo fim de tarde, se estamos livres, sentamos juntos na varanda, tomamos um café e ficamos conversando sobre amenidades. É uma forma de cultivar a tranquilidade que quase nos foi tirada. Voltamos a sorrir, a sonhar. E esse é o verdadeiro milagre: sobreviver ao caos e ainda ter coragem de buscar felicidade. Não sei exatamente como Regina está hoje. Nunca mais tivemos contato direto. Algumas fofocas chegaram até nós, dizendo que ela vivia reclusa, ou que tinha se mudado para longe, ou que estava internada em uma clínica. Nada confirmado. É meio irônico. Teve uma época em que eu me preocupava com a possibilidade de ela aparecer a qualquer momento. Mas agora, acredito que esse ciclo está fechado. Se ela ainda guarda rancor ou obsessão, essa energia vai pesar mais sobre ela mesma do que sobre mim. Algumas pessoas só encontram paz depois de encarar suas próprias sombras. Também aprendi que quem mexe com esse tipo de força negativa não sai ileso. As coisas podem parecer empolgantes ou resolver temporariamente a obsessão da pessoa, mas em seguida cobram um preço alto. Regina tentou controlar a minha vida e destruir meu casamento, mas o feitiço se virou contra ela quando viu que a gente resistia. Foi só questão de tempo para que ela desmoronasse. Longe de mim comemorar o sofrimento alheio, mas acho que isso mostra como o mal que a gente faz volta pra gente. Um detalhe que me impressiona até hoje é a sintonia que a Nina e eu passamos a ter depois de tudo. A gente passou pelo inferno juntos, e isso nos uniu de um jeito inesperado. Sempre soube que ela era forte, mas não imaginava o quão determinada ela podia ser para lutar pelo que acredita. Lembro de uma noite em especial, quando estávamos naquela fase mais crítica, e eu achei que não aguentaria mais. Ela segurou minha mão e disse: "Você errou, mas já se arrependeu. O que vem agora não é mais sobre culpa. É sobre a gente se manter de pé. Se tiver que rezar 1000 vezes, eu vou rezar. Mas não vou deixar que nada te leve embora de mim." Aquilo me marcou. Percebi que ela ainda me amava mesmo depois da falha. E esse amor foi nosso escudo contra a força sombria que ameaçou tudo. Com o tempo, entendi que relacionamentos são feitos de muitas camadas: erro, perdão, cumplicidade e, acima de tudo, vontade de seguir em frente apesar dos obstáculos. Se não fosse o apoio da Nina, provavelmente eu teria sido engolido pela culpa e a influência negativa de Regina teria me dominado por completo. Outro ponto que quero destacar é a questão do Tito, nosso cachorro. Ele foi, em muitos momentos, o primeiro a perceber a presença de algo estranho. Animais têm essa sensibilidade aguçada. Às vezes, ele ficava encarando a parede vazia do corredor rosnando baixo, o pelo eriçado. Era o nosso sinal de alerta. Se eu tivesse prestado atenção mais cedo, talvez tivesse entendido a gravidade da situação antes das coisas saírem do controle. Mas a gente tende a ignorar esses sinais até que fique óbvio demais. Depois de vencido esse grande pesadelo, fui aos poucos retomando contato com a vida social. Passei a encontrar amigos antigos, conversar sobre outros assuntos. No início,
Ficava com medo de que o assunto Regina surgisse, mas curiosamente quase ninguém tocava nisso. Acho que alguns desconfiavam, mas não queriam se meter. Então, eu deixei para lá. Não queria reviver tudo na frente dos outros. E foi assim que a gente seguiu, meio em silêncio, guardando as lembranças do tormento que passamos. Teve uma vez que eu e a Nina discutimos se deveríamos processar Regina por assédio, ameaça ou algo do tipo, já que tínhamos muitas mensagens como prova. Mas, toda vez que eu pensava em revirar esse assunto na justiça, lembrava do que Yara falou sobre o feitiço se alimentar de conflito. Fui ficando com receio de que essa briga legal reacendesse tudo. A Nina também concordou que não valeria a pena, pois Regina já estava pagando o preço da própria loucura. Então desistimos e escolhemos a paz. Foi a melhor decisão no fim das contas. Hoje olho para trás e percebo quantos sinais ignoramos desde o começo. Minha irritação extrema, a falta de vontade de estar com a Nina, os pesadelos, as dores físicas sem explicação. Tudo isso foi se somando e criando espaço para Regina manipular a situação. Se eu tivesse notado antes, talvez tivesse buscado ajuda. Mas é fácil falar no si. O fato é que cada passo nos levou aonde estamos agora. Não mudo o que já aconteceu, só posso tirar lições. E a principal é que a gente precisa vigiar nosso coração. Quando a gente guarda ressentimento, raiva ou mágoa, abre caminho para energias que nem imaginamos. Por fim, também não descarto a explicação psicológica. Pode ter sido um colapso de estresse, ciúmes e ansiedade, somados a eventos com causas naturais que se alinharam de forma sinistra. Mas, tendo vivido isso, sinto no íntimo que não foi só isso. Havia algo que transcendia a mera coincidência. Você pode chamar de sobrenatural, força espiritual ou qualquer nome que prefira. Sei que na prática, nós dois vimos e sentimos coisas difíceis de explicar com lógica. E assim chegamos ao momento atual. Eu, Alan, 38 anos, que já fui um cético completo, hoje me pego rezando e conversando com aquilo que não sei definir bem, mas chamo de Deus ou de algo maior. A Nina continua fazendo seu trabalho cada vez mais reconhecida. Continuamos sem filhos, mas ainda alimentamos o sonho de ter um ou dois. E se um dia vierem, quero ensiná-los desde cedo a valorizar a bondade e manter distância de qualquer forma de obsessão. Porque o que vivemos me mostrou que obsessão e ódio não levam a nada além de sofrimento. Muita gente pergunta como a gente consegue confiar um no outro depois de tudo. Bom, eu acho que esse é o poder do perdão. A Nina optou por me perdoar, e eu optei por não deixar que aquela culpa me destruísse. Decidimos reconstruir o afeto. E isso não é fácil. Leva tempo, paciência, provas diárias de que quero ser uma pessoa melhor. Mas tem valido a pena. A gente se sente mais forte do que nunca. Às vezes, eu vejo a Nina sorrindo do nada. E ela diz que só está feliz por estarmos bem. Isso é uma das melhores recompensas que eu poderia receber. Se for deixar algum conselho para quem ler esse relato, diria: cuidado com as brechas emocionais. Uma traição pequena pode se tornar a porta para um pesadelo. E não subestime o quanto a inveja ou a obsessão de alguém pode te afetar. Às vezes, uma simples mensagem ou um beijo impensado abre espaço para uma pessoa desequilibrada entrar na sua vida. Também busque ajuda. Não tenha vergonha de procurar alguém que entenda do assunto se perceber que coisas estranhas estão acontecendo. Eu e a Nina lutamos muito mais do que precisávamos, porque demoramos para aceitar que tinha algo além do normal acontecendo. Hoje nossa casa nova é um refúgio. As paredes são de cor clara. Recebemos bastante luz natural e vivemos num clima de quem superou uma grande tormenta. Plantamos um pé de manjericão na janela da cozinha. A Nina diz que ajuda a purificar o ambiente. De vez em quando aparece alguma ansiedade, como se temêssemos que o passado voltasse.
mas eu lembro do que a Yara falou. Aquilo que não é alimentado morre de fome. Ou seja, se Regina ainda carrega aquela ideia sombria, ela está sozinha com isso, porque nós não vamos mais dar espaço. Não sei se daqui a alguns anos a vida vai colocar Regina na nossa frente novamente. Se acontecer, espero que ela esteja livre dessa loucura, que tenha se recuperado e entendido o estrago que fez e que também sofreu. O que importa é que não vamos deixar mais nada arruinar a nossa felicidade. Foi um capítulo sombrio, mas que serviu de grande aprendizado. Somos uma prova viva de que certas histórias de assédio e feitiço não são mito ou invenção. Elas podem acontecer, e quando acontecem, é devastador. Ainda assim, acredito que a fé e a união do casal, ou de quem vive junto, podem ser mais fortes do que qualquer malefício. Encerro meu relato enfatizando: tome cuidado com seus sentimentos e ações. Foi o meu erro que abriu esse caminho. Se eu tivesse sido honesto comigo mesmo sobre o que sentia e não tivesse entrado naquela brecha de atenção da Regina, talvez nada disso teria sido possível. Mas também acredito no perdão e na capacidade de a gente se erguer depois de cair. É o que a Nina e eu temos vivido. Um recomeço, com cicatrizes, mas também com novas bases sólidas e um amor que sobreviveu ao que parecia impossível de superar. No final, jogar aquelas cinzas no rio simbolizou a quebra de um ciclo vicioso de negatividade, e esse ato, somado às orações, defumações, benzimentos e principalmente ao fato de termos permanecido juntos, fez a diferença. Então, se você por algum acaso estiver passando por algo parecido, não espere o pior. Busque ajuda, se proteja, abra seu coração para quem você ama e não enfrente tudo sozinho. Às vezes, a maior arma contra essas forças misteriosas é justamente o amor e a solidariedade que os conecta. Talvez minha história não tenha momentos de efeito especial ou explosões cinematográficas, mas vivê-la foi assustador o suficiente para mim e para Nina. Imaginar que existe um nível de maldade que opera nos bastidores da nossa realidade já faz a gente pensar 2 vezes antes de duvidar de qualquer coisa. Só espero que, ao compartilhar isso, eu possa impedir que outros casais passem pela mesma provação sem saber o que está acontecendo. E também que sirva de lembrete para quem acha que inveja, ódio e obsessão são sentimentos banais. Eles podem se tornar a porta de entrada de algo muito maior, tecendo uma rede que prende as vítimas e também prende quem a cria. Felizmente, saímos disso vivos e mais unidos. Mantemos uma rotina normal, acordamos cedo, tomamos café, eu vou trabalhar, a Nina cuida do salão caseiro. O Tito se tornou ainda mais companheiro, vive nos seguindo pela casa. E na maior parte do tempo somos só uma pequena família tentando ser feliz. Sempre que bate aquele receio, lembramos de nos abraçar e reforçar a paz que sentimos agora. Assim, vamos seguindo, dia após dia, deixando esse passado escuro num lugar que não pode mais nos alcançar. É claro que de vez em quando ainda sonho com aquilo tudo. Às vezes, Regina aparece em meus sonhos, pálida, com um olhar doentio, e acordo assustado. Mas quando olho para o lado e vejo Nina dormindo em paz, me acalmo. Ela também tem pesadelos de vez em quando, e a gente se consola, lembra um ao outro que o pior já passou. É um longo processo de cicatrização, mas estamos na jornada juntos. Esse é o meu consolo. Para você que leu até aqui, meu recado final é: esteja atento. Você nunca sabe onde a inveja ou a obsessão podem se alojar. E se sentir que algo não está certo, não ignore os sinais. Cuide da sua mente, do seu coração e do seu lar. Proteja o que te faz feliz antes que seja tarde. Que esse relato sirva para mostrar que mesmo o terror mais intenso não é invencível se houver amor de verdade, vontade de lutar e fé, seja ela qual for.
Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Sempre fui uma pessoa quieta, não do tipo que se isola por completo, mas alguém que fala pouco, observa muito e guarda as opiniões para si mesma. Cresci num lugar onde as histórias sobre superstições, rezas e maldições são quase tão comuns quanto as sobre mudanças de tempo. Minha avó vivia dizendo que para cada problema deste mundo existe um chá, uma oração, uma simpatia. Ela e minha mãe me ensinaram desde nova a não ficar correndo atrás de confusão. Mulher que briga demais fica com os ombros pesados. Eu, por mais que não entendesse direito, tentava seguir isso ao pé da letra. Meu nome é Juliana. Hoje, quando olho para trás, sinto até falta daquela rotina simples. Acordar cedo, arrumar a mesa do café, colocar uns pães assando no forno a lenha, pendurar roupa no varal. Eram coisas tão corriqueiras que a gente faz sem perceber o quanto significa uma vida normal. Para mim, nada seria além disso. Um casamento tranquilo, um lar arrumado e, quem sabe, um filho ou 2. Eu não buscava grandes aventuras nem emoções intensas. Achava que ao evitar agitação também evitaria problemas. Foi nesse estilo de vida que segui até os meus 25 anos, quando comecei a trabalhar de forma mais independente. Minha mãe tinha um barracão meio velhinho, onde, volta e meia, a gente vendia pedaços de bolo, café coado na hora, umas bolachinhas caseiras. Lá também servia como ponto de parada para quem estivesse de passagem. A estrada que passava ali perto não era das mais movimentadas, mas de vez em quando aparecia algum viajante, alguém de fora ou mesmo moradores do entorno que iam visitar parentes. Assim, fui pegando o jeito de lidar com diferentes tipos de gente, o que também me ajudou a ver o mundo de outra forma. Talvez por isso eu tenha me aproximado do Fernando. Ele apareceu em uma manhã de sexta-feira. Eu já estava no barracão havia umas 2 horas, limpando tudo e preparando a massa de pão. Ele se aproximou, meio sem jeito, dizendo que tinha sido indicado por um conhecido para tomar café e descansar um pouco. Conversamos rápido. Disse que era professor substituto na escola do bairro mais adiante, que estava começando naquele mês. Perguntou se eu era dona do lugar e expliquei que o espaço era da minha mãe, mas que eu cuidava de tudo. Ele gostou do bolo de milho que servi e falou que tinha um sabor caseiro de verdade. Achei simpático, mas não dei muita trela além do básico, afinal, tinha trabalho para fazer. Fernando voltou mais vezes, tanto no meio da semana quanto em alguns finais de tarde. Dizia que dava uma caminhada até lá para tomar café e ler. Um dia, começou a contar que estava morando provisoriamente em um quarto alugado, pois não era da região e ainda não tinha família ali. Perguntou se eu conhecia alguém que oferecesse almoço barato e casa de cômodo para alugar. Fui tentando ajudá-lo com algumas indicações simples. Ele me pareceu calmo, estudioso e bastante respeitoso. Se tinha um defeito, ainda não tinha demonstrado, ao menos não para mim. Passado um tempo, quando senti que já tinha certa proximidade, apresentei-o para minha mãe. Ela, que nunca confiava 100% em gente de fora, até que se agradou da forma como ele falava. Não mentirei. Fernando tinha uma conversa mansa, um jeito tranquilo de expor opiniões sem forçar nada. Combinava comigo na discrição. Acabamos nos aproximando mais. Ele me contava sobre como gostava de dar aulas, como queria se efetivar na escola e também queria ter um lugar fixo para morar. Acredito que foi a necessidade dele de criar raízes que nos uniu ainda mais rápido. Em menos de 1 ano já estávamos namorando, no nosso ritmo, sem grandes demonstrações públicas de afeto. A região era conservadora e eu também não curtia ficar chamando atenção.
Ele conversava com minha mãe com muita cortesia e sempre perguntava sobre minha avó, que na época ainda estava viva, mas doente. Parecia ser um homem preocupado com os outros, sem vícios aparentes. Não bebia nada além de um cálice de vinho em festas. Não fumava. Minha mãe chegou a dizer: "Tá bom demais para ser verdade." Eu, inocente, respondi que era só sorte. Ela permaneceu em silêncio, sem querer estragar minha alegria. Acho que tinha um faro mais aguçado para enxergar coisas que eu não via. Depois desse período de namoro, ele me propôs casamento. Não foi um pedido formal de ajoelhar no chão ou algo do tipo. Simplesmente perguntou o que achava de a gente juntar as coisas de forma oficial e construir vida a dois. Falamos com minha mãe, que aprovou. Fizemos tudo no cartório. A avó adoeceu mais e não pôde ir, mas ficou feliz em saber que eu teria um rumo estável. Depois houve uma festinha simples no barracão, só com uns familiares e 2 vizinhos que considerávamos amigos. Nada demais. A casa onde passamos a morar era a herança de uma tia distante. Estava meio caída, mas tinha estrutura suficiente para abrigar um casal. 2 quartos, uma sala conjugada com a cozinha, um quintal grande com um tanque de lavar roupa e um pequeno pedaço de terra onde cabia plantar algum tempero se quisesse. A vizinhança ficava a uns bons metros de distância, então era tranquilo e silencioso. Eu gostava disso. Sempre gostei de lugares mais afastados da movimentação. No começo sentia que tinha realizado meu sonho de independência ali. Por um tempo as coisas foram boas. Fernando saía para dar aulas pela manhã e voltava antes do fim da tarde. Nessa época, eu ainda cuidava do barracão, mas ia e voltava de bicicleta, pois não era tão perto. Acabei percebendo que não dava mais para conciliar tudo, pois a casa precisava de cuidados também. Então, nos primeiros meses de casada, ainda me mantive ativa no ponto de venda, mas depois decidi fechar o barracão por um período. Queria focar em deixar a casa arrumada e com o que Fernando ganhava, a gente se virava bem. O problema começou quando descobri que estava grávida. Na teoria, deveria ser motivo de felicidade, mas na prática, exigia muitos cuidados. Eu me sentia constantemente cansada, enjoada e às vezes tinha tontura. Fernando também demonstrava apreensão, já que ele ainda não era efetivo na escola e a chegada de um bebê ia pesar nas finanças. Mesmo assim, entre altos e baixos, o tempo passou e eu já estava perto do 5º mês de gestação quando tudo realmente começou a mudar. Fernando passou a chegar mais tarde. Ele dizia que surgiam reuniões de última hora, eventos na escola, troca de horário de aula. Eu sabia que a escola estava em processo de reestruturação, então não questionei tanto no início, mas percebi que ele voltava mais calado, impaciente. Parecia não querer muita conversa. Antes, passávamos horas discutindo alguma história ou vendo cadernos de exercício dele. Agora, ele apenas pegava um prato de comida, comia em silêncio e ia dormir. Tentei entender o que se passava, mas ele dizia: "Tá tudo bem, só cansei de tanto trabalho." Conversei com minha prima Carla, que morava em uma chácara relativamente próxima, uns 30 minutos de caminhada, mas ainda assim um pouco isolada. Ela era do tipo que adora ouvir e dar conselhos. Falou para eu observar mais, perguntar menos, pois às vezes o homem não quer parecer fraco ao admitir preocupações. E foi o que fiz, até notar que eu mesma precisava de ajuda por conta da gravidez. As dores nas costas e o inchaço nos pés me impediam de fazer certas tarefas na casa. Minha mãe também não podia vir sempre, porque a saúde dela já era frágil depois de tanta labuta. Foi aí que minha mãe e Carla me sugeriram que eu contratasse alguém para fazer faxina ou preparar comida, pelo menos em certos dias da semana. Essa pessoa surgiu em forma de Mara, uma jovem de uns 20 anos, indicada pela cozinheira de um sítio ali perto. Falavam que ela era responsável, sabia cozinhar bem e tinha personalidade discreta. Parecia se encaixar perfeitamente no que eu precisava.
alguém de confiança e que não ficasse fuçando em tudo nem espalhando fofoca. Logo de cara, Mara demonstrou agilidade. Chegou em um dia pela manhã, limpa, com roupa simples, cabelo preso num coque. Falou baixinho que fazia faxina e cozinhava desde menina, que estava acostumada a trabalhar em várias casas diferentes na redondeza. No início senti até um alívio. Ela se mostrava responsável, chegava pontualmente, perguntava pouco e trabalhava sem grandes pausas. Cozinhava o básico, mas com um sabor muito bom. Fernando, que até então mal elogiava minha comida, falou abertamente: "O arroz dela é melhor que o seu." Ri sem ciúme. Achei que era bom ter alguém que me aliviasse do serviço enquanto eu passava por essa gravidez turbulenta. E Mara quase não falava de si. Uma ou duas vezes me contou que tinha perdido a mãe ainda criança e que morava com uma tia. Pouco além disso, achei que era apenas uma pessoa reservada, e eu respeitava isso, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Faltando pouco mais de 4 meses para o bebê nascer, notei que Fernando começou a interagir mais com Mara do que o normal. Eu chegava em um cômodo da casa e os encontrava conversando, trocando risadas, enquanto ele supostamente deveria estar corrigindo provas ou planejando aulas. De início, pensei que era coisa da minha cabeça. Afinal, não havia nada tão explícito. E eu sempre fui ciumenta em alguns aspectos, mas me esforçava para não alimentar paranoias. Certa madrugada tive um enjoo muito forte. Resolvi levantar para tomar um chá de boldo. Passei pela sala e vi uma fresta de luz saindo da cozinha. Segui até lá e encontrei Fernando e Mara conversando. Eles pararam assim que apareci. Fernando disse que estava sem sono. Mara afirmou que estava esperando a roupa terminar de bater na máquina. Só que os dois estavam comendo pão doce e rindo. Aquela cena, somada à expressão de surpresa deles, me deu um arrepio. Fingi que era normal, peguei água, voltei para o quarto, mas fiquei pensando naquilo até amanhecer. No dia seguinte, perguntei de forma direta a Fernando o que estava acontecendo. Ele só respondeu: "Você está exagerando, foi só um bate-papo. A Mara ajuda a casa a se manter em ordem." Não estendi a conversa, mas a pulga atrás da orelha ficou. Passei a vigiar discretamente como eles agiam. Notei que ela cozinhava algumas vezes pratos que Fernando dizia ter saudade de comer. Já comigo, nunca comentou essas preferências. Pequenas atitudes que reforçavam meus temores. Para piorar, a gravidez me deixava sensível, então eu chorava sozinha, com medo de estar criando um cenário de desconfiança sem base concreta. Um dia, quando a dor nas costas me impediu de levantar da cama, Fernando sugeriu que Mara ficasse até mais tarde para cuidar do jantar e me ajudar a ir ao banheiro, já que eu estava realmente debilitada. "Não vejo problema", concordei, imaginando que seria provisório até eu melhorar. Só que essa ajuda acabou virando rotina. Mara começou a chegar pela manhã e sair apenas quando escurecia, inclusive nos fins de semana. Fernando conversava com ela sobre tudo, desde assuntos da escola até problemas de encanamento em casa. E eu ali cada vez mais irritada, mas sem coragem de escancarar que estava enciumada. Cerca de um mês se passou. Eu estava no 7º mês de gravidez, inchada e cansada. Então, numa noite, ouvi risadas no quintal. Levantei devagar e segui até lá. Encontrei Mara e Fernando perto do tanque, com um lampião fraco iluminando-os. Ela estava penteando o cabelo e ele do outro lado, mexendo em algumas ferramentas. Porém, a descontração deles me fez entender que eu havia perdido espaço no próprio lar. Nenhuma traição estava escancarada, mas o clima sugeria um envolvimento diferente, algo que ultrapassava a barreira profissional. Foi quando procurei Carla. Contei tudo entre soluços. Ela ficou enfurecida por mim. Chegou a falar para eu mandar Mara embora imediatamente, mas ao mesmo tempo reforçou que eu estava perto de ganhar bebê e não podia cuidar de tudo sozinha. Minha mãe também percebia que algo estava errado, pois Fernando e Mara não escondiam mais, de forma tão cuidadosa,
a intimidade que tinham criado. Então, à minha mãe, só contei o básico. Ela me disse para eu enfrentar a situação com calma, não querer resolver na briga, porque estava numa fase delicada. Concordei, mas sabia que tinha que fazer algo. Nesse meio tempo, Mara começou a ficar estranha, reclamava de enjoo e dizia que não aguentava mais subir e descer escadas ou ficar muito tempo em pé. Achei que fosse alguma virose. Sugeri que ela fosse ao posto de saúde. Para minha surpresa, ela topou e pediu que eu a acompanhasse. Fomos juntas e o enfermeiro fez perguntas de rotina, depois pediu um exame de sangue, que apontou que ela estava grávida. Senti meu sangue gelar, como se o mundo estivesse desabando. Ela chorou, falou que estava confusa, que não sabia ao certo o que fazer. Eu não precisei de nenhuma confirmação direta para entender que o bebê provavelmente era de Fernando. Perguntei com a voz trêmula se ela e meu marido tinham um caso. Mara só olhou para o chão e pediu perdão, dizendo que não tinha planejado nada. Aquilo me atingiu em cheio. Eu, grávida dele, e ela, também grávida dele, ao mesmo tempo. Estava tão abalada que saí do posto de saúde sem dizer mais nada. Fernando, quando soube, apenas permaneceu em silêncio, o rosto branco, sem saber olhar para mim nem para ela. Nunca vou esquecer. Aquela falta de reação dele foi talvez a pior parte. No dia seguinte, Mara chegou de manhã com os olhos inchados de chorar. Perguntou se deveria ir embora. Confesso que, naquela hora, eu não tive forças nem para expulsá-la. Faça o que você quiser. Ela ficou, limpou a cozinha, arrumou o quarto de hóspedes onde dormia e não tocou mais no assunto. Fernando também mantinha distância. Foi o momento mais sufocante da minha vida. Eu me sentia um fantoche na própria casa, com uma traição exposta e sem qualquer perspectiva de como agir. À tarde senti uma tontura forte e precisei me deitar. Enquanto eu tentava descansar, ouvi a voz de Fernando e Mara na sala. Não entendi o que diziam, mas senti que discutiam algo. Uma angústia profunda tomou conta de mim. Era como se eu estivesse presa num pesadelo. Esperei o tempo passar até a noite chegar. Então, levantei e fui ao quintal, onde peguei um lenço de Fernando e um pano de prato que Mara costumava usar. Não sabia ao certo o que faria, mas recordei o que Carla havia comentado sobre uma rezadeira famosa na região. Dona Geralda, esse era o nome. Ela tinha fama de curar gente de doença séria e até de lidar com assuntos mais pesados. Era o tipo de pessoa que não faz propaganda, mas todo mundo conhece. Nos dias seguintes, minha raiva e minha tristeza só aumentaram. Eu via o Fernando conversando com Mara, e mesmo que fosse sobre coisas banais, aquilo me cortava por dentro. Falando com Carla de novo, ela disse que entendia se eu quisesse dar um susto neles. Usou exatamente essas palavras. Minha avó, se ainda fosse viva, provavelmente brigaria comigo e diria para eu deixar essa gente para lá. Mas a dor da traição era tão grande que eu sentia vontade de fazer algo extremo. Carla me garantiu que Dona Geralda sabia de um ritual que podia de alguma forma consertar ou punir situações assim. Confesso que fiquei perturbada, mas a ideia de vingança se instalou na minha cabeça. Decidi agir. Em uma tarde arranjei desculpa para sair de casa e fui até a casa de Dona Geralda. Era uma velha construção de barro, um cheiro de incenso no ar, ervas penduradas, velas espalhadas em um canto. Ela me recebeu sem cerimônias, como se já soubesse que eu iria. Não era de falar muito. "Senta, menina", apontou para um banquinho. Foi só aí que notei quão velha ela devia ser. Os cabelos brancos pareciam palha, a pele com muitas marcas do tempo. "Tá acontecendo coisa na sua casa, né?" Fiquei meio desconcertada, mas respondi: "Descobri que meu marido me trai e a moça que contratei tá grávida dele." Ela balançou a cabeça em silêncio. Depois pegou um caldeirãozinho de metal, colocou água e algumas folhas que não identifiquei.
Pediu que eu explicasse melhor os detalhes. Dei um resumo do que estava acontecendo sem poupar minha dor. Não pedi expressamente para machucar ninguém, mas ela me entendeu. Me escutou por um longo tempo, de olhos semicerrados, sem demonstrar surpresa. Vingança de amor é a mais pedida, mas a menos compreendida, disse mexendo as folhas. Você quer acabar com o que eles fizeram, mas tem que saber que coisas assim cobram um preço. Fiquei calada. Ela pediu que eu deixasse sobre uma mesa de madeira o lenço que peguei de Fernando e o pano de prato de Mara. Depois, falou que eu precisaria voltar em 6 dias, trazendo uma fita vermelha ou rosa que estivesse próxima do meu corpo, um pouco de sal grosso e água do meu quintal, aquela onde lavo roupa. Assenti, anotando mentalmente. Ela avisou que naquele período eu deveria agir com normalidade e não comentar com ninguém sobre a visita. Voltei para casa sentindo-me estranhamente decidida. Passei a tratar Fernando e Mara com frieza, mas sem gritar. Só fazia o que precisava fazer. Cozinhava, arrumava o quarto, tentava repousar. Eles perceberam a mudança, mas cada um reagiu de um jeito. Mara me olhava como se pedisse perdão, mas eu virava a cara. Fernando tentava me chamar para conversar, mas eu dizia que não tinha nada para falar. A barriga pesava, os inchaços do corpo aumentavam, e ainda assim, eu seguia firme no meu plano. Quando o 6º dia chegou, cumpri o combinado. Levei à rezadeira um pouco de água do tanque, sal grosso e uma fita que costurei no meu velho avental de cozinha. Ela me recebeu da mesma forma. Colocou as coisas em uma bacia e começou a rezar, fazendo uns murmúrios que eu não entendia. A fumaça das ervas subiu, trazendo um cheiro acre. Confesso que me deu vontade de sair correndo, mas eu estava tomada por uma raiva silenciosa. Queria que ambos pagassem pela humilhação que me fizeram passar. Notei que não se tratava apenas de um ato rápido. Dona Geralda ficou bons minutos em reza contínua, recitando orações antigas e soprando o caldo que formava no caldeirão. Agora você volta para casa e não diz nada a ninguém. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas lembre-se, a porta que se abre pode não se fechar do jeito que a gente quer. Falou com a voz firme e cansada e fui embora, obedecendo. Ao chegar em casa, Fernando não estava e Mara limpava o chão da sala. Passei por ela sem dizer nada. Fui direto para o quarto, tentei dormir. Acordei no meio da noite, suando frio. Tive uma sensação de peso nos ombros que me fez lembrar das palavras da minha avó. Levantei e conferi se tudo estava trancado. Estava. Não havia sinal de Fernando nem barulho de Mara. Voltei para a cama, mas não dormi direito. Nos dias seguintes, notei uma mudança sutil no ambiente. Comecei a ouvir pequenos estalos na madeira do telhado, mesmo sem vento ou chuva. Parecia que a casa estralava, como se estivesse respirando. Pensei que fosse impressão. Mara, porém, apareceu mais abatida, reclamando de um cansaço sem fim. Uma noite ela se sentou à mesa dizendo que não conseguia dormir, que tinha pesadelos com algo sem forma e que acordava com falta de ar. Eu a encarei por uns segundos, sentindo uma ponta de culpa, mas não falei nada. Fernando também se mostrava diferente. Falava pouco, evitava contato comigo, saía mais cedo para a escola e voltava mais tarde ainda. Uma vez, surgiu com o rosto suado, a respiração ofegante e cheirando a terra como se tivesse cavado algo. Perguntei o que houve, ele só abanou a mão. Deixa pra lá. Não insisti, mas senti que havia algo muito errado. Por volta da 32ª semana de gravidez, eu comecei a sentir dores ainda mais fortes. Então fui ao médico. Disseram que precisava de repouso absoluto por causa de uma alteração na pressão. Tive que ficar de cama boa parte do dia. Mara assumiu quase todas as tarefas da casa. Fernando, por sua vez, desaparecia. Às vezes, passava fins de semana fora, dizendo que foi visitar parentes que eu nem sabia que existiam. Um dia,
Resolvi verificar na escola se ele realmente aparecia para dar aula. A diretora falou que ele andava faltando muito e eles já discutiam rescindir seu contrato. Preferi não pressioná-lo, pois estava sem forças para brigas, mas aquilo confirmava minhas suspeitas de que ele não estava bem. Então, em uma noite, acordei e ouvi uma voz estranha, como um murmúrio, vindo do quintal. Levantei com dificuldade e cheguei perto da porta. Não abri, mas pela brecha da janela pude ver uma sombra se movendo junto ao tanque, como se revirasse a terra ao redor. Não soube distinguir se era Fernando ou outra pessoa. Voltei para o quarto, o coração disparado, tentando não pensar no pior. No dia seguinte, Mara passou mal, perdeu muito sangue e tivemos de chamar socorro. No posto de saúde constataram que ela havia tido um aborto espontâneo. Fui falar com ela, mas estava abatida, dormindo sob efeito de remédios. Voltei para casa em silêncio. Fernando também não disse nada, só ficou olhando para o chão. Quando perguntei se ele estava triste pela perda do filho, ele deu de ombros. A cena me partiu ao meio, mas eu não tinha forças para uma briga. Nesse momento compreendi. Meu desejo de vingança tinha se realizado de um jeito horrível. A culpa e o alívio se misturaram na minha cabeça, me fazendo questionar onde eu tinha me metido. Depois dessa tragédia, Mara não voltou mais. Pegou as roupas no hospital, foi embora sem se despedir direito. Ficamos eu e Fernando naquela casa grande, vazia, silenciosa. Ele, no entanto, não parecia sofrer da forma que eu esperava. Só andava cabisbaixo, evitava comer, dormia pouco. E eu, mesmo não sentindo compaixão dele, estranhava aquele comportamento. Era como se estivesse perturbado por algo que não dizia respeito apenas à perda do bebê. Uma noite o ouvi murmurar nomes que eu nunca tinha escutado. Pensei que fossem outras mulheres, que Mara não era a única, mas não quis continuar investigando. Pouco depois, meu parto foi marcado para a 39ª semana, pois o médico disse que era melhor induzir, dado meu quadro de saúde. Então, lá fomos nós para a maternidade. Fernando ficou ao meu lado no começo, mas parecia distante. O parto em si foi rápido. Nasceu o Miguel, lindo, chorando forte. Eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, apesar de tudo. Por alguns dias, esqueci a traição e tudo mais, focada em cuidar dele. Infelizmente, a paz não durou muito. Quando voltei para casa, notei que Fernando passava cada vez mais tempo quieto, como se falasse com alguém invisível. Perguntei se queria segurar o bebê. Às vezes ele pegava, mas soltava logo depois, como se tivesse medo de machucá-lo. Começou a dormir em outro quarto, alegando que o choro do Miguel incomodava. Uma noite, entrei nesse quarto para buscar algo e o encontrei encolhido no canto, suando, com olhos arregalados, segurando um velho lençol como se fosse um escudo. Perguntei o que estava acontecendo e ele balbuciou. Eu vi uma sombra passando pelo corredor. Tentei acender a luz, mas ele gritou, parecia fora de si. A partir dali, tudo começou a degringolar. As paredes da casa apresentavam rachaduras que eu não lembrava de ver antes. O quintal, onde a gente estendia roupa, passou a ter marcas de pés descalços, surgindo do nada, indo até o tanque e voltando como se alguém entrasse durante a noite. A torneira da cozinha pingava sem parar, mesmo eu trocando a borrachinha. Eram pequenas perturbações que se somavam a um clima pesado. Era difícil dizer o que era real e o que era fruto do meu nervosismo. A situação ficou pior quando, certa manhã, encontrei Fernando no quintal, cavando um buraco perto do pé de goiaba que tínhamos. Ele suava, cavava, parava, olhava em volta, cavava de novo. Perguntei o que ele estava fazendo e ele me encarou com olhos vazios, largando a pá. Ela mandou. Fiquei arrepiada, perguntei quem era ela. Ele só repetiu que foi ela e entrou em casa. Aquilo começou a me deixar assustada de verdade. Perguntei a Carla se poderia passar uns dias na chácara dela. Ela topou, mas recomendou que eu tentasse ver se Fernando precisava de ajuda médica, pois estava em quebradeira mental.
Fui até a escola em que ele trabalhava, mas já não o vi por lá, e descobri que tinham oficializado a dispensa dele. Minha mãe veio me visitar, viu o estado de Fernando e o da casa e ficou sem palavras. Eu não quis abrir o jogo de tudo que havia acontecido. Só disse que as coisas andavam difíceis, que Mara tinha ido embora e que eu estava com muito cansaço por causa do bebê. Minha mãe me ajudou com o Miguel, mas não ficou muito, pois a saúde dela também estava debilitada. No fim, eu me via sozinha, aguentando uma casa que parecia doente, um marido que estava quase enlouquecendo e um filho recém-nascido que precisava de mim. À noite o Miguel chorava sem parar. Eu o pegava no colo, tentava dar mamadeira ou amamentar, mas ele berrava de um jeito que me deixava em desespero. Finalmente, passadas umas 2 horas de choro, ele dormia, mas eu permanecia acordada, aflita. Fernando passou a desaparecer durante o dia, e certo dia ele não voltou. Esperei até tarde, nada. No dia seguinte, saí perguntando aos poucos vizinhos se o tinham visto. Ninguém sabia. Fui à escola. Confirmaram que ele havia abandonado o emprego fazia cerca de 2 semanas. Assim, Fernando sumiu do mapa, sem deixar rastro. A princípio, senti raiva e alívio ao mesmo tempo. Achei que sem ele, eu poderia tocar a vida em frente, criar o Miguel sozinha. Só que, mesmo sem a presença dele, a casa continuava estranha. Eu ouvia barulhos de coisas caindo, como se alguma panela batesse no chão, mas chegava lá e nada estava fora do lugar. Luzes que piscavam sem explicação. Um cheiro esquisito de mofo, como se tivesse algo apodrecendo nas paredes. Achei que podia ser um problema de encanamento, mas chamei um encanador que, após avaliar tudo por algumas horas, me disse que estava normal. E o pior, passei a sonhar com a Mara, mesmo sem querer. Sonhava que ela aparecia no quintal, com a barriga de grávida, me encarando de um jeito choroso, segurando algo que parecia um pano ensanguentado. Acordava assustada, sem fôlego. Quando isso aconteceu repetidas vezes, Carla me buscou para passar uns dias na chácara com o Miguel. Lá, consegui dormir melhor, sem pesadelos, mas tinha que voltar para a casa de vez em quando, porque ainda era meu lar oficial e eu não sabia o que fazer a longo prazo. Em uma dessas voltas para casa, encontrei algo que me gelou. O pano de prato que eu havia levado para a Dona Geralda estava em cima da mesa, dobrado, como se alguém tivesse colocado ali. Eu tinha certeza de que não estava mais guardado. Senti uma sensação de pavor. Joguei o pano no lixo, queimei tudo no quintal, com medo de que fosse algum tipo de lembrança do ritual. Varrer e esfregar a cozinha virou meu passatempo, como se a limpeza pudesse afastar o mal-estar. Mas a cada noite que eu dormia lá, tinha a impressão de ouvir passos no corredor. Num final de semana, Carla veio me fazer companhia. Falamos sobre vender a casa, ir para outro lugar. Ela mesma disse que podia me ajudar a achar algo. Só que para vender eu teria que resolver a questão de documentos e ver se Fernando apareceria ou não, já que a casa estava em nosso nome. E em algum momento seria preciso uma separação formal. O sumiço dele complicava tudo. Oficialmente, ele não era considerado morto, apenas ausente. Fui à delegacia com Carla para relatar o desaparecimento e perguntar se algo poderia ser feito. O policial registrou um boletim de ocorrência, mas deixou claro que, sem indícios de crime, não havia muito o que prosseguir. Ele ainda sugeriu abrir um inquérito de pessoa desaparecida, mas como Fernando era adulto e poderia ter saído por vontade própria, as buscas seriam informais. Ninguém de lá conhecia muito bem o Fernando, então não houve grande mobilização. Saí de lá frustrada, porém com algum registro do caso. A casa, no entanto, permanecia com aquele clima pesado. Rachaduras no piso, som de portas abrindo sem vento, louça que se quebrava sozinha dentro do armário. E o Miguel, já com 3 meses, chorava mais quando estávamos ali. Parecia que ele também não sentia paz naquele ambiente. Então,
Decidi procurar Dona Geralda novamente, buscando reverter o que quer que tivesse sido feito. Mas ela estava doente, segundo os vizinhos, e não podia atender. Disseram até que tinha piorado bastante nos últimos tempos, e a família estava cuidando dela de forma restrita. Em resumo, eu não teria ajuda dela para desfazer ou amenizar o ritual. Sentia que estava por minha conta. Tentei rezar sozinha com a ajuda de umas orações que minha mãe e minha avó sabiam. Acendi velas comuns nos cantos da casa, pedindo proteção. Mas de noite, todas essas velas apareciam apagadas ou viradas, sem que houvesse vento que justificasse isso. Certa ocasião percebi uma imagem de santo que ficava pendurada na parede dos fundos, toda manchada, como se alguém tivesse borrifado lama ali. No dia seguinte, atirei e lavei, mas as manchas não saíam por completo. Fui deixando a decoração da casa cada vez mais vazia, temendo que algo se manifestasse por meio de objetos. Carla me convidou para ir a um grupo de oração em outra comunidade. Acabei aceitando. Levei o Miguel no colo. Fiquei durante umas 2 horas ouvindo pregações e cantos religiosos. Me fez bem, embora eu não fosse uma pessoa tão devota. Contei a uma das organizadoras que estava vivendo uma fase difícil, mas não entrei em detalhes. Ela me abraçou e disse que rezaria por mim. Voltei para casa um pouco mais leve, mas ao chegar, encontrei a porta dos fundos aberta e marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado arranhá-la com força. Aquilo me deu um gelo na barriga. Fechei tudo, coloquei cadeados e reforcei a trava. Nas noites seguintes, passei a dormir trancada no quarto com o Miguel, deixava as luzes da casa apagadas e tentava manter o silêncio total. Uma dessas noites, tive um pesadelo intenso. Sonhei que Fernando estava deitado em um caixão, batendo com as mãos na tampa, pedindo para sair, e o rosto dele estava todo sujo de terra. Acordei ofegante, quase gritando. Olhei para o berço. O Miguel dormia, mas soltou um gemido fraco, como se pressentisse minha agonia. Tentei me acalmar, voltei a rezar baixinho, querendo acreditar que era só mais um delírio. Foi então que Carla apareceu com uma notícia estranha. Haviam encontrado ossadas de uma mulher jovem num terreno baldio do outro lado da cidade. Ninguém sabia quem era, e não vou mentir, tive medo de ser Damara. Não perguntei nada, não fui atrás de detalhes. Preferi me afastar. Não queria aumentar minha angústia. Carla respeitou isso, mas ficou preocupada. Achava que a história toda ainda renderia fofocas, pois muita gente sabia do caso em que Fernando e Mara se envolveram, e eu só queria desaparecer. Dali em diante passei a buscar alguma rotina que me ajudasse a manter a sanidade. Cuidava do Miguel, lavava fraldas de pano, punha roupa no varal, mexia com a terra do quintal para ver se ainda dava para plantar algo. Uma vez cavei levemente perto do pé de goiaba e achei um pano velho, esfarrapado, que parecia conter letras bordadas à mão. Estava sujo de barro e limo, quase ilegível. Quando tentei desdobrá-lo, vi uma frase que se assemelhava a "que seque na terra". Entrei em pânico. Queimei aquilo ali mesmo, sem pensar 2 vezes. Alguns dias depois, a estrutura do tanque começou a rachar. Fui ver de perto e percebi que a terra cedia, como se houvesse um buraco sendo aberto por dentro. Ainda assim, não encontrei nada que explicasse. Tentei contatar um pedreiro conhecido para avaliar. Ele veio, deu uma olhada detalhada e comentou: "Talvez haja alguma nascente ou um lençol freático estranho bem aqui por baixo, mas nunca vi nada assim." Ele cobrou pouco para me dar esse diagnóstico, pois conhecia Carla. Ainda assim, não resolveu o problema e foi embora sem saber o que fazer. Fui obrigada a parar de usar o tanque até resolver a questão. Fiquei lavando roupa num balde grande dentro de casa. Cada problema desse me sugava mais energia e eu me via cada vez mais presa naquele cenário. Por insistência de Carla, levei o Miguel a uma senhora que curava de susto. Fazia benzeduras, passava galhos de ervas no bebê,
Rezava baixinho. Ela me encarou no fim e disse: vocês estão num lugar que não quer vocês. Gelei, mas agradeci e fui embora. A febre do Miguel melhorou um pouco e ele chorava menos de noite. Porém, a casa continuava com aquele peso difícil de explicar. Senti que aquilo não era só psicológico, mas também não tinha provas concretas. Não via fantasmas, não escutava vozes claras. Eram sempre sinais sutis, um desconforto constante. As dúvidas consumiam minha mente. Até que, num final de tarde, decidi voltar sozinha à casa de Dona Geralda, mesmo sabendo que estava doente. Bati palmas e uma jovem abriu a porta, dizendo que a senhora não podia receber visitas. Insisti, expliquei que se tratava de um assunto urgente e ela acabou permitindo minha entrada por alguns minutos. Dona Geralda estava deitada numa rede, ofegante. Olhou para mim e disse sem rodeios: não posso te ajudar mais, já mexi com o que não devia. Senti vontade de chorar. Perguntei se havia forma de desfazer o ritual que fizemos. Ela deu um sorriso amargo. Cada um paga o que deve à terra. Você pagou com o silêncio, com a dor. E ela apontou para cima. Não larga fácil. Não me perguntou detalhes. Não me deu receita para quebrar feitiço. Apenas pegou minha mão e soprou algo nela, como se fosse um último ato. Então me expulsou com um gesto suave, e a jovem que cuidava dela me conduziu até a porta. Voltei para casa desolada, sem qualquer solução. Nas semanas seguintes, a rotina se repetiu. Incômodos no quintal, barulhos dentro de casa, sonhos ruins, Miguel chorando de forma intermitente. Ninguém aparecia com notícia de Fernando. A família dele, ou o que restava, não tinha contato. Eu já tinha perdido a esperança de que ele fosse voltar. Estava disposta a deixar tudo para trás, mas me faltava dinheiro e forças para tomar uma atitude radical. Carla me abrigava eventualmente, mas ela também tinha família grande e nem sempre podia me receber por muito tempo. Numa noite de lua cheia, eu estava cuidando do Miguel quando ouvi batidas suaves na porta dos fundos. Quis ignorar, mas continuei ouvindo. Peguei coragem e abri a fresta. Não havia ninguém, só o vento e uma sensação de frio no ar. Olhei para o chão e avistei uma pegada marcada na terra úmida, o formato de um pé descalço. Não era do meu tamanho. Era maior, talvez de homem. Fechei a porta, apoiei minha cabeça na madeira e senti um pavor crescendo. Basta, pensei em voz alta. Peguei meu telefone, liguei para Carla, disse que ia para lá naquela hora. Ela concordou imediatamente. Na manhã seguinte, Carla foi comigo até a delegacia explicar outra vez que Fernando estava desaparecido e que havia sinais estranhos na propriedade. O policial ouviu, fez algumas perguntas, mas repetiu que não havia prova de crime. Seguiu com o mesmo boletim de ocorrência antigo, sem maiores avanços. Voltamos para casa. Carla me ajudou a pegar pertences, limpar algumas coisas, pois planejava me mudar de vez para a chácara dela até resolver o que fazer com o imóvel. Ao mexermos no quarto do Fernando, achamos um caderno velho, com anotações confusas, palavras rabiscadas como se fosse um diário. Ele tinha desenhado figuras estranhas, linhas cruzadas, círculos e em certo ponto escreveu algo como: ela chama por mim, ouço todo dia. Não mencionava o nome de Mara, mas falava de outras vozes femininas. Fiquei confusa, mas não queria investigar. Carla achou aquilo assustador, sugerindo que Fernando já estivesse perturbado mentalmente fazia tempo. Fomos guardar esse caderno quando notamos um compartimento no guarda-roupa em que ele escondia algumas coisas. Havia fotos antigas, recortes de jornais e uma mecha de cabelo que não era minha. Provavelmente de alguma mulher, possivelmente da Mara. Aquilo me causou enjoo. Eu não queria continuar mexendo nesse passado podre. Joguei tudo em um saco e despachei para o lixo. Carla me observava sem saber como reagir. Ela apenas me abraçou e disse que o melhor era ir embora dali.
Mas antes de sair definitivamente precisei lidar com algo. No quintal, ainda restava o buraco que Fernando cavou. Tomei a pá e tentei tapá-lo, pois não queria deixar a casa naquele estado. Enquanto jogava terra, senti algo duro. Cavei com cuidado e puxei um lençol sujo, embolado ao redor de algo que parecia ossos de animal ou galhos secos. O cheiro era ruim, uma mistura de mofo e matéria orgânica. Joguei a pá de lado, desesperada, e chamei a Carla. Ela também não soube dizer o que era, mas me ajudou a jogar tudo de volta, cobrir com terra e rezar um Pai Nosso improvisado. Nenhuma de nós queria chamar a polícia ou arranjar mais confusão, pois não sabíamos ao certo o que era. O medo de mexer com algo ainda pior falou mais alto. Terminado esse processo, fechei a casa, passei corrente no portão e fui para a chácara da Carla, levando o Miguel, algumas malas e a ideia de que não pisaria ali por um bom tempo. Na chácara, Miguel se comportava melhor, quase não chorava de noite. Eu passava os dias ajudando Carla com o que podia e cuidando do meu filho. Chegava a esquecer por alguns momentos do que vivenciei. Porém, às vezes, quando me lembrava, percebia que aquele sumiço do Fernando e todo o clima pesado poderiam voltar de repente. Alguns meses se passaram. Consegui arranjar um bico vendendo doces caseiros na cidade. Carla me auxiliou na logística. O Miguel crescia saudável. Quase não falava no pai. Às vezes, eu me perguntava se ele, quando adulto, sentiria falta de saber a verdade. Mas como contar sem me incriminar? Eu tinha procurado a rezadeira, sentia que de alguma forma participei de um feitiço de vingança que arruinou nossas vidas. Ao mesmo tempo, o tempo passou sem qualquer sinal de Fernando e Mara nunca mais foi vista. Às vezes, as pessoas diziam que ela enlouqueceu e vagava pelas estradas. Eu evitava ouvir esses relatos. Minha mãe também adoeceu, precisando de cuidados especiais. Passei a visitá-la com frequência, pensando em mudar com ela. Mas a casa dela era pequena e já estava lotada de objetos, sem espaço para mim e Miguel. Então continuei na chácara de Carla, que apesar de simples, tinha espaço para nós. A casa que foi minha continuava fechada, aparentemente sem interessados na compra. 2 compradores apareceram, mas desistiram antes de assinar qualquer contrato. Diziam que o lugar tinha ar pesado. A certa altura, nem tentei mais vender. Deixei lá, largada. Foi nesse meio tempo que recebi uma carta sem remetente, sem carimbo de correio. O envelope apareceu na chácara, na varanda. Dentro, havia uma única folha com uma palavra escrita: volta. Carla, ao ver aquilo, me perguntou se poderia ser de Fernando. Mas a letra era tremida, quase irreconhecível. Fomos até a casa novamente, verificar se alguém tinha arrombado. Tudo parecia intacto, exceto por pequenas coisas fora do lugar. Uma cadeira caída, folhas secas acumuladas nos cantos, sinais de que choveu e entrou água por baixo da porta, mas sem sinal de gente. Resolvi instalar uma tranca extra mesmo assim e fomos embora. Cada vez que eu tentava dar um rumo novo à minha vida, algo me puxava de volta àquele lugar e aos eventos que vivi. Passaram-se cerca de 1 ano e meio, e o Miguel, já com quase 2 anos, formava suas primeiras frases. Às vezes ele me olhava e dizia: "Papá?" Eu respondia que o papai não estava mais aqui. Ele não insistia muito, mas eu sabia que em algum ponto essa pergunta seria feita com mais profundidade. Naqueles momentos, eu só rezava para ter força. Algumas vezes me vinham à memória os momentos bons que tive com Fernando, e isso doía, pois parecia que ele fora outra pessoa, muito diferente do que se revelou depois. Também lembrava de Mara, aquela moça quieta que, talvez por carência ou por influência dele, se envolveu numa situação sem volta. E a culpa voltava a me roer. Eu, grávida, cheia de ódio, procurando feitiço, cheguei a invocar algo que poderia ter destruído a vida de todos nós,
Ninguém me disse claramente que foi aquilo que matou o bebê dela ou que enlouqueceu Fernando, mas no fundo eu sabia que não havia coincidência. Carla percebeu que eu andava abatida e sugeriu que eu fosse conversar com um padre numa igrejinha perto dali. Relutei, mas achei que não custava tentar. O padre me ouviu com atenção, sem me interromper. Contei parte do que passei, sem citar rituais ou nomes. Ele me disse que todo pecado pode ser perdoado se houver arrependimento sincero, e que às vezes precisamos aceitar o passado para seguir adiante. Não me senti totalmente melhor, mas foi bom falar em voz alta sobre o peso que carregava. No entanto, a história não acabou aí. Um dia, um homem que trabalhava na manutenção de casas na região entrou em contato, dizendo que alguém quis saber se a minha casa ainda estava à venda. Fiquei animada, achei que era a oportunidade de me livrar dela. Combinei de encontrar essa pessoa no local. Quando fui até lá, a tal pessoa não apareceu. Esperei quase 2 horas, andando pelos cômodos vazios, que agora cheiravam a mofo e abandono. Ao sair, notei no chão do quintal algo parecido com um tecido claro meio enterrado. Fui checar e reconheci a echarpe que Fernando dera para Mara. Aquela cena me deu um impacto enorme. De onde surgiu aquilo? Quem colocou ali? Não conseguia imaginar. Com a respiração pesada, arranquei a echarpe da terra e me desfiz dela, jogando numa fogueira improvisada com gravetos e jornais. Vi o tecido queimar até virar cinzas, sentindo um misto de medo e libertação. Depois fechei a casa correndo e saí sem olhar para trás. Tinha certeza absoluta de que aquele lugar guardava memórias e energias que não me dariam paz. Qualquer venda seria complexa, mas eu estava decidida a prosseguir, nem que fosse vendendo por um valor irrisório. Pouco tempo depois, uma vizinha veio me dizer que viram uma moça esquisita rondando a propriedade de madrugada. Cabelo comprido, roupas largas, andava curvada. Poderia ser Mara? Eu não tinha resposta. Aquela informação só reforçou minha decisão de não pisar mais lá. Quando Carla soube, ficou aflita, pois achava que Mara podia realmente ter enlouquecido e estar dormindo pelos cantos, levando uma vida miserável. Tentamos descobrir algo perguntando em alguns postos de saúde, mas não obtivemos confirmação de internações. E eu, sinceramente, estava cansada de buscar respostas que não existiam. Muitos me diziam que eu precisava refazer minha vida, dar um lar estável para o Miguel, esquecer o passado. Tentei seguir esses conselhos, fui levando de maneira mais calma, trabalhando quando podia, deixando o Miguel brincar solto na chácara, fazendo amizades com gente de bom coração. Recebia convites para sair, me distrair, mas sempre recusava. Sentia-me insegura, envergonhada de toda a bagunça que foi meu casamento e do que resultou. Me acostumei a viver assim, meio fechada para o mundo. As coisas pareciam relativamente estáveis. Eu não via Fernando, nem Mara, nem recebia cartas estranhas. Miguel estava perto de completar 3 anos, falante, cheio de vitalidade. Foi então que Carla me disse que seria bom a gente voltar na casa para pegar alguns móveis e trazer para a chácara, evitando deixar tudo se deteriorar. Concordei, mas fui com um aperto no peito. Ao chegar, abrimos a porta e demos de cara com o que parecia ser um acampamento improvisado na sala. Havia lençóis jogados no chão, embalagens de comida estragada, garrafas de plástico. Fomos revistar os cômodos. Ao chegar no quarto que era do Fernando, vi algo que me deixou aterrorizada. Um bilhete amassado sobre a cama, escrito: "A terra nos uniu, você vai voltar." Reconheci minimamente o estilo do traço dele ou algo parecido. O travessão nas letras maiúsculas lembrava as anotações do caderno que achamos antes. Carla ficou branca, me segurou pela mão e falou que precisávamos sair dali. Saímos às pressas. Liguei para a polícia, expliquei que havia sinais de invasão e um oficial foi ao local registrar. Entretanto,
Não havia suspeito evidente nem provas de crime. Então só anotaram tudo e foram embora. Para mim estava claro que algo daquele passado não deixava a casa. Não era apenas invasão de morador de rua. Havia uma mensagem direta. Eu quis demolir o imóvel, mas a burocracia era grande. Então, a solução foi murar tudo, tirar portas e janelas, deixar aquilo como um bloco de concreto abandonado. Consegui um empreiteiro local que aceitou fazer o serviço por um valor bem abaixo do normal, pois Carla intermediou a negociação e ele ficou com parte dos materiais removidos. Em 2 semanas eles ergueram um muro ao redor de todo o quintal, lacrando a área. Me custou o resto das economias que tinha guardado, mas eu queria paz. Alguns estranharam a decisão, mas ninguém questionou demais. Depois disso, fiquei meses sem ter pesadelo, sem receber recados ou cartas estranhas. Miguel, com mais de 3 anos, começou a falar de coisas aleatórias, sem mencionar o pai. O clima ficou mais leve. Tentei não pensar em toda a história. Porém, de vez em quando, ainda lembrava dos olhos de Mara no posto de saúde, de Fernando me encarando sem reação quando descobri a traição e da reza de Dona Geralda no caldeirão. Era impossível apagar tudo. Certa noite, a mãe da Carla, que também morava na chácara, mencionou algo curioso. Disse que há muitos anos, antes de a casa ser herdada pela minha tia, houve um caso de marido que traiu a esposa, e esta, por vingança, teria procurado uma mulher que morava na mesma região onde Dona Geralda vivia. Esse marido também sumiu, e a esposa mudou de cidade pouco tempo depois. Tudo foi contado em tom de mexerico, mas me deu a sensação de déjà-vu. Parecia que um padrão se repetia naquele terreno. Aquilo me deu calafrios. Contei para Carla, e ela preferiu não se aprofundar no assunto. Talvez fosse só lenda local, mas a coincidência era grande demais para meu gosto. Os anos passaram. Consegui um emprego fixo numa padaria fazendo bolos e doces. Miguel entrou na escolinha e nosso dia a dia, embora simples, seguiu com uma rotina bem mais estável. Eu ainda morava com Carla, mas já tinha juntado algum dinheiro para, quem sabe, alugar uma casa ou comprar algo menor em outro lugar. De vez em quando perguntavam: "E o Fernando?" E eu respondia que ele foi embora e não deu mais notícias. A maioria não insistia, mas a dúvida sobre o que realmente aconteceu com ele continuava me atormentando de forma silenciosa. Já o Miguel, aos 5 anos, começou a entender que não tinha pai por perto. Perguntou diretamente: "Mãe, meu pai está vivo?" Hesitei. Disse que não sabia ao certo que ele tinha ido embora. A criança não insistiu, mas no fundo eu sabia que um dia ele compreenderia tudo, ou teria a própria versão da história. Quando bate a saudade ou a curiosidade, sinto um nó na garganta. Penso se Fernando ainda vaga por aí perturbado ou se está morto em algum canto, vítima de um feitiço. E Mara, nunca mais ouvi falar, salvo boatos de uma moça desalinhada que aparece e some. Percebi que a vida me deu uma segunda chance. Eu poderia ter me afundado na desgraça, mas tive o apoio da Carla, da minha mãe, e a oportunidade de recomeçar. Não vou me fingir de santa. Às vezes, ainda sinto ódio do que aconteceu. Fernando e Mara destruíram meus sonhos de família perfeita, mas também sinto que o ritual que procurei causou danos irreversíveis. Talvez tudo fosse diferente se eu tivesse escolhido enfrentar a situação de outra forma. O arrependimento, porém, não muda o que passou. Ainda há noites em que sonho com a casa abandonada. Vejo-a sem portas nem janelas, mas escuto vozes lá dentro. Alguém me chama. Reconheço a voz da Mara, do Fernando, da Dona Geralda, todas misturadas. Acordo com o coração acelerado, olho para o lado e vejo o Miguel dormindo sereno. Me agarro a ele, encho-o de carinho e agradeço por estarmos vivos, por termos uma chance de seguir. Não fiz as pazes por completo com meu passado, mas agora entendo melhor o que minha avó queria dizer sobre mulher que briga demais. É o peso de carregar uma história que não se apaga.
Sei que a terra, de certa forma, guarda os segredos que enterrei, as peças de roupa, as energias ruins, os desamores, a culpa. Mas, desde que nunca mais pisei naquele terreno, parece que as coisas ficaram em suspenso. Espero que continuem assim. Algumas pessoas podem duvidar do que relato. Podem achar que é exagero, que tudo não passa de coincidência. Eu mesma já me questionei. Talvez a traição e os sofrimentos tenham me feito ver assombração onde não havia nada. Ainda assim, não posso negar a sucessão de eventos sinistros que me cercaram por tanto tempo e que se agravaram depois do ritual. O que é real e o que é imaginação, às vezes, se confunde. Hoje, quando me olham e perguntam se sou feliz, respondo que encontrei certa paz na maternidade e no trabalho. Levo uma rotina tranquila, sem grandes ambições, igualzinho ao que sempre quis. Mas agora sei que confusões acontecem mesmo com quem não procura. E se um dia o passado voltar a bater na minha porta, só espero ter força para lidar sem recorrer a caminhos escuros. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.